Então quer dizer que além de toda essa situação que a gente está vivendo, a gente vai ter que começar a estocar a vela, porque a gente vai ter 3 dias de escuridão. Já se liga, galera, e simbora pro vídeo de hoje. E antes que todo mundo me pergunte o que aconteceu com o meu rosto, que eu tô com essas marcas aqui, eu fiz um procedimento aí, não levei 2 tiros e nem tomei nenhum arranhão de gato. Eu fiz um procedimentozinho aqui pra tirar alguns cravos que tinham aqui no meu rosto, estavam difíceis de sair, aí precisou dar uma cutucadinha com a agulha, mas não é nada demais não, galera. Fala, galera, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou o Bruno Trepeno. E o que será que está acontecendo? Já não basta toda essa situação que a gente está vivendo. E tem aí algumas histórias rolando na internet, tá super em alta, a galera falando que vão rolar 3 dias no dia 8 de maio agora, que isso tá bem próximo aqui, faltam 2 dias para que isso aconteça. E tem na realidade 2 histórias acontecendo, a gente andou dando uma pesquisada aí para passar o melhor para você. Tem a primeira história que a gente viu, que é de uma senhora, que o vídeo dessa senhora foi até removido do YouTube, o primeiro vídeo, mas tem outros vídeos que já repostaram com dublagens aí, e essa senhora diz nesse vídeo, ela escreveu uma carta falando sobre tudo isso, sobre tudo que vai acontecer, que coisas vão parar de funcionar, os aparelhos eletrônicos, os carros não vão funcionar, a gente tá lascado então com 3 dias aí de escuridão. E nessa carta ela diz que a humanidade está prestes a acabar aqui na Terra, que o nosso prazo de existência aqui na Terra está chegando ao fim. E ela recebeu uma mensagem de Deus e por isso que ela escreveu essa carta. Ela escutou uma voz e ouviu que era Deus falando com ela. E ela foi correndo, escreveu 3 páginas aí, isso tá aí tudo na internet, você pode pesquisar que você vai encontrar, falando sobre tudo isso. E tem muita relação com o planeta Nibiru, ou aquele planeta NX10, X10, sei lá como é que é. Esse planeta, o Nibiru, é o planeta X, é um planeta que já é muito estudado pela NASA há muito tempo, e na verdade eles nem sabem se realmente esse planeta existe. E isso tem uma relação também lá em 2012 com o calendário Maia, quando o pessoal falou que o mundo ia acabar também, que a gente ia ter vários eventos aí que iam ser catastróficos aqui para a Terra. E não aconteceu nada, não aconteceu exatamente nada. O ser humano tem uma grande necessidade de ficar buscando isso, o fim do mundo, o fim dos tempos, o fim do nosso planeta, o fim da Terra. Agora resolver o fim dos seus problemas que você tem na sua casa, acho que isso não deve estar ninguém preocupado em resolver. E fica querendo resolver se a Terra vai acabar, se o mundo vai continuar. A gente já teve aí milhões de profecias, desde que a Terra é Terra, acho que as pessoas inventam esse tipo de coisa, falando que vai acontecer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ter um problema aqui, vai ter um problema ali, e até agora não aconteceu nada. A gente está aqui, o sol está se pondo e está nascendo todos os dias como sempre foi, e a vida continua, não tem nada disso, de todos esses eventos que o povo já falou, calendário Maia, profecia de Nostradamus e várias outras profecias que a gente já teve aí de fim do mundo, e o fim do mundo nunca chega, a gente está aqui ainda. E pelo que a gente andou pesquisando, esse planeta aí já tem uma certa história aí na nossa civilização. Povos muito antigos já falavam disso, que a última vez que esse planeta passou perto da Terra, ele causou eventos cataclísmicos aqui no nosso planeta, causando aí grandes destruições e destruições em massa da população. E os cientistas de hoje em dia da NASA pesquisam muito sobre esse planeta, e existe uma certa especulação, porque os povos antigos também falavam que os habitantes desse planeta, o Nibiru, o planeta X, eles tinham uma grande inteligência e até eles cederam um pouco para a gente lá antigamente, isso há muito tempo atrás. Então esse planeta, os seres que habitavam esse planeta passaram algum tipo de conhecimento para os seres humanos aqui na Terra. Mas é muita especulação que acontece sobre esse planeta, não é nada certo, a própria NASA não tem certeza da existência desse planeta. E se esse planeta passasse perto da Terra agora no dia 8, que vai ser agora aqui nos próximos dias, não aconteceria só o que essa mulher disse aí na carta, que a gente ia ter 3 dias de escuridão, os aparelhos eletrônicos iam se desligar, nada ia funcionar, e a gente ia ter realmente
alterações na gravidade, grandes maremotos ou até outros problemas muito maiores, não só esse problema que essa mulher deixou, essa senhorinha, que é até muito bonitinha essa mulher, tem uma carinha boa, mas eu não acredito nesse tipo de história. E tem uma outra história que está rolando, na realidade, que são alguns padres e alguns bispos que estão soltando áudios na internet, pelo WhatsApp, vídeos aqui no YouTube, falando sobre esses mesmos 3 dias de escuridão, que não é para sair de casa, que é pra gente trancar as portas, que vão ter demônios para fora aí querendo pegar a gente, e que pessoas da nossa família vão aparecer para vir querer entrar na nossa casa disfarçadas aí de demônios, demônios disfarçados de pessoas da nossa família. E é uma profecia que eles estão falando que acontece, que vai acontecer isso, que é melhor você ungir as portas da sua casa com óleo ou com água benta, ia comprar vela branca, porque as outras velas não vão funcionar. Eu tenho vela de citronela aqui na minha casa só, que é aquela vela amarelinha para espantar os pernilongos. Será que serve esse tipo de vela? Eu acredito que não, porque eles falaram que só serve vela branca, que só as velas brancas vão ficar acesas nesses 3 dias de escuridão. E essa profecia, se você buscar aqui no YouTube também, no ano passado falaram a mesma coisa, que iam ter 3 dias de escuridão. Tem vários vídeos, é só você pesquisar sobre um assunto. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, é o que eu recomendo aqui para os meus pacientes, quando eles vão fazer algum tipo de procedimento que seja um pouco mais invasivo, um pouco mais perigoso, eu falo, procure outra, segunda, terceira, a quarta, quinta, sexta opinião de pessoas completamente diferentes, que sejam profissionais e que saibam exatamente o que estão falando, e você vai ver que a coisa certa, 3, 4 pessoas falam as mesmas coisas, e aí sim você toma esse caminho. Na realidade, a gente pesquisou, e essa profecia que falam dos 3 dias de escuridão, isso é a primeira vez, isso é uma réplica na realidade. Essa profecia já foi falada há muito tempo atrás, em 28 de janeiro de 1950, pelo Padre Pio. Ele descreveu essa mesma profecia com 3 dias de escuridão, que ninguém podia abrir a janela, ninguém podia olhar por canto nenhum, porque iam ter demônios disfarçados de pessoas da nossa família, pessoas que já partiram para outro plano, e que não era para ninguém pôr os pés para fora de casa, que isso ia acontecer uma grande catástrofe na sua vida, na sua família, e você poderia até morrer. Então, galera, vamos prestar atenção no que a gente está vendo. Tem muita gente idiota aqui na internet, no YouTube e em vários outros lugares, postando esse tipo de informação, que a gente está numa situação completamente já de pânico e de caos, e você vai colocar mais pânico ainda nas pessoas, soltando esse tipo de vídeo, falando esse tipo de coisa. Que escuridão! A escuridão está na mente dessas pessoas que buscam postar esse tipo de coisa para assustar ainda mais. Já não basta tudo que a gente está vivendo, não vai acontecer nada, porque os acordos já foram feitos lá de cima, já está tudo resolvido. Tem muita gente desinformada, isso sim eu tenho certeza que está acontecendo, porque quem está postando esse tipo de coisa não sabe na realidade o que está acontecendo no nosso planeta, no nosso universo, nas nossas galáxias. Ninguém sabe o que está acontecendo exatamente. Procure as informações certas que você vai descobrir e você vai achar realmente o que está acontecendo. Então não se preocupe, não precisa comprar vela, não precisa estocar comida. A gente já está vivendo uma situação péssima no nosso país e no mundo inteiro. Então pode relaxar, galera, está quase acabando tudo isso. Vamos se atentar às coisas boas e não vamos acreditar nesse tipo de informação besta e idiota, para falar a verdade. Porque tem que rir com essas pessoas, a gente tem que dar risada. Vamos ver, se acontecer alguma coisa, você volta aqui e bota nos comentários se na sua casa, no seu país ou na sua cidade você teve 3 dias de escuridão. A não ser que corte a energia da sua casa porque você não pagou, porque está sem grana por causa dessa situação toda. Aí sim eu acredito que a gente vai ficar, ou você vai ficar 3 dias aí na escuridão, ou até mais de 3 dias. Se você não pagar logo sua conta, você pode ficar aí pro resto da sua vida sem luz. Então, vamos botar a mão na consciência, galera. Vamos compartilhar realmente esse vídeo aqui pra galera realmente saber a verdade, não entrar em pânico, não ficar preocupado com esse tipo de coisa que é mentira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa aí nos comentários se você gostou ou não. Se você não gostou também não tem problema. Já dá um like, se inscreve no nosso canal.
Um beijo no coração de todo mundo, galera, e até a próxima. Valeu!